Olá pessoal, voltando aqui mais uma vez, para continuar o nosso curso de Cálculo 2. Hoje, iniciando aí com uma introdução ao universo tridimensional, vamos dizer assim, né? Seria as funções de várias variáveis, né? Eu digo tridimensional, mas na verdade deveria dizer n-dimensional, e se reduz a 3 dimensões quando a gente reduzir o nosso n para 3, né? Então, veja só, eu estou falando das funções de várias variáveis. Não se assustem, não fiquem com medo. Eu queria dar uma pincelada aqui num contexto geral a respeito de todas as funções que farão parte da vida de vocês de agora em diante, né? A gente teve tratando até hoje, né, desde lá do seu primeiro momento que você vem falando de funções, funções de uma variável, né? Função de uma variável, o domínio era os números reais ou o subconjunto dos números reais, né? Inclui aí números naturais, números racionais, números irracionais, números inteiros, né? Mas eu estou enxergando essas funções todas elas com o domínio real e a imagem também um número real. Nós tínhamos uma única variável com uma única imagem, né? Essa noção, a noção de função aqui, ela permanece a mesma, não vai mudar nada. O conceito de função é o mesmo. Se você se lembrar aí, o conceito de função, né, você tinha um conjunto A, seja lá do que for esse conjunto, e um conjunto B, né, seja lá do que for esse conjunto, e uma relação que leva a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B, né? Não podendo, a restrição é que um elemento do conjunto A tenha dois elementos no conjunto B. Se você tem uma relação desse tipo, um conjunto A, um conjunto B, então você tem uma função. O negócio é que a gente se acostumou a enxergar o conjunto A como um conjunto numérico. Veja só, nem isso é necessário. O nosso conjunto A poderia ser um conjunto de bananas, um conjunto de, sei lá, sapatos. E o conjunto B, conjunto qualquer também de, sei lá, melancia ou, sabe, roupas. Né? É uma relação de um conjunto para outro conjunto. E aí a gente se acostumou a entender a noção de função com o conjunto A sendo um conjunto numérico e a nossa variável seria, portanto, um número real ou uma variável que faça parte de um subconjunto desse número, dos números reais, com uma imagem também numérica, e esse número seria algo também dos números reais. Então seria o x é um número, o y é um número. E aí se viciou, né, nessa ideia. Mas a ideia de função ela não se abala se eu deixar de ter aqui um número e passar a ter um conjunto de qualquer outra coisa. E a imagem também ser um conjunto de qualquer outra coisa. E é justamente isso que nós teremos daqui por diante. A vantagem em se tratar a função numérica, né, um número para um outro número, é que tem os gráficos e tem as interpretações físicas e toda a matemática se monta em cima disso daí, né, funções com conjuntos numéricos. E não é que a gente vai deixar de fazer esse uso, né? A partir de agora teremos também conjuntos numéricos, só que agora entra outros conjuntos que têm mais dimensões, vamos dizer assim. Então, eu queria começar aqui somente para a gente poder falar a mesma língua, né? A gente tem que dar o nome para os bois. E eu queria falar só um pouquinho sobre as funções que vão aparecer, os conjuntos onde elas atuam e os nomes que elas vão levar. Tá bom? Então, essa função que a gente lidou com ela a vida inteira, né? Ela tinha um nome assim, né? Função real de uma variável real. Esse nome real, função real, é porque a imagem
mora nos números reais. Né? Não é que existe a função real e a função falsa. Né? É porque se a gente mudar o conjunto, muda o nome. Então, em contraponto a ela, existe a função complexa. Né? O que quer dizer uma função complexa? A imagem é um número complexo. Né? Função real de uma variável real. Essa segunda parte, o sobrenome da função, diz onde é o domínio, onde mora a variável. Tá bom? Então, quando eu digo que ela é de uma variável real, eu estou dizendo que o meu domínio é subconjunto dos números reais. Tá bom? Eu poderia ter uma função real de variável complexa. Eu poderia ter uma função complexa de variável complexa. Tá certo? Então, nossas funções ela tem nome e sobrenome. O nome é onde mora a imagem, sobrenome é onde mora o domínio. Tá certo? Então, se você conseguiu captar essa ideia, você tiver essa função na sua frente, né? Então, qual seria o nome que a gente poderia dar para ela, né? A nossa imagem mora no R2. Nossa imagem é, portanto, um vetor, correto? Então, ela seria uma função vetorial o nosso domínio está lá é um subconjunto de números reais, correto? Seria, portanto, uma variável real. Show? Só que esse nome vocês nunca vão encontrar ela em lugar nenhum, porque essas curvas, elas representam algo que é bem mais simples de dizer. São as curvas. As curvas no plano, tá? Talvez vocês já tenham estudado um pouco delas com o nome de funções parametrizadas. Né? É uma função de duas variáveis a um parâmetro, ou simplesmente curvas. Talvez vocês tenham visto algo um pouquinho só no curso de geometria analítica. Tá ok? Na hora que vocês passaram a estudar as quádricas, lá no finalzinho no curso de geometria analítica. Essa outra função, né, é domínio em R com imagem em R3, então é o mesmo nome, é uma função vetorial com uma imagem real e novamente vocês não vão encontrar nenhum livro ou qualquer artigo chamando ela desse nome, porque ela possui um nome mais simples, são as curvas tridimensionais ou as curvas espaciais, ou simplesmente curvas parametrizadas 3D, que também vocês podem ter visto lá no curso de GA, tá certo? Geometria analítica. Uma outra possibilidade, né? Agora eu estou mudando o meu domínio, né? O domínio é um subconjunto do R2 e a imagem está em R3. Veja, nossos conjuntos continuam sendo numéricas, só que eu estou introduzindo agora dimensões. Então, o meu conjunto domínio tem dimensão 2, meu conjunto imagem tem dimensão 3. Tá ok? E aí essa função, se a gente seguisse a nossa nomenclatura aí, seria uma função vetorial com domínio, né? A função vetorial de variável vetorial, tá? Ou função vetorial de duas variáveis. Novamente, também não vai encontrar isso em lugar nenhum com esse nome aí, porque esse tipo de curva eles representam as superfícies tridimensionais. E aí vocês vão estudar esse tipo de função lá no curso de cálculo 3. Na verdade, essas três funções aí, as curvas espaciais e superfícies, num curso de graduação, vocês não vão ver elas assim, ó, especificamente, nós teremos aula sobre isso agora, que vamos falar sobre isso e vocês vão ser cobrados sobre isso, em nenhum dos cursos, tá certo? Vocês vão serem forçados a usarem isso como se vocês já soubessem. Todos os livros de cálculo têm um capítulo lá, e é sempre deixado a cargo do aluno que ele vá lá e se vire, e leia e aprenda isso quase que sozinho. No curso de matemática temos um curso a esse respeito, que é o curso de geometria diferencial, mas num curso num qualquer outro curso você não tem um tratamento, um momento em que vamos estudar isso daqui, as curvas planas, as curvas espaciais e as superfícies, né? Teoricamente isso deveria ser feito lá no curso de GA,
né? Mas eu duvido que tenha sido feito ou que se faça isso. Tá bom? Não estou criticando ninguém, mas eu acho que lá se dá importância a outras coisas. Também fazem a mesma coisa que é feito no curso de cálculo 2 e cálculo 3. Deixa-se por conta do aluno. Tá certo? Então, aqui vocês também vão passar por isso. Na verdade, essas três aí não fazem parte do nosso curso. Eu estou colocando aqui só a título de completude, mas lá no curso de cálculo 3, que é onde vocês usariam isso aí, serão forçados a fazer de conta que já sabem, que já aprenderam, tá? Mudando agora, voltando a nossa imagem para uma variável, para uma variável real, e mantendo o nosso domínio em duas dimensões, você tem aí a função de duas variáveis, a função real de duas variáveis. Aí sim esse nome se mantém, tá? E a função real de três variáveis, tá ok? Essas duas, elas seriam o foco do nosso curso, mais especificamente a primeira. Essa é o foco central a partir de agora, né, no curso de cálculo 2, são as funções de duas variáveis reais. Tá bom? É com essa função, esse tipo de função aí que nós conseguimos representar as nossas superfícies, os nossos sólidos e de uma maneira, como é que eu posso dizer, útil para o curso de cálculo 3, onde vocês verão as integrais duplas e triplas. Então essa parte agora é como se fosse uma preparação para o curso de cálculo 3, o que vem lá em cálculo 3, tá bom? As funções de três variáveis, assim, ela não é o foco e a gente vai falar alguma coisinha aqui e acolá quando for fácil generalizar a ideia. Então a gente vai estar sempre falando de duas variáveis, função de duas variáveis, e em algum momento aí se fala também na de três variáveis, mas somente quando isso for uma coisa trivial. Então, por exemplo, vai chegar um momento que a gente vai falar de derivada parcial para a função de duas variáveis. Então, quando a ideia de derivada parcial para a função de três variáveis é exatamente a mesma, então aí, nesse momento a gente, para três variáveis faz assim assim, tá? Porque é imediato. Tá ok? Então, a partir de agora, esse aí é o nosso foco. Fica aí a mensagem, né? As funções vetoriais. Vocês, quem tiver atento, corra atrás. Não para mim ou para esse curso, não será necessário, mas em algum momento de férias e tiver alguma disposição em estudar matemática, pega o livro de cálculo, aquele tijolão, veja lá um capítulo, sempre tem, funções vetoriais. E aí estuda esse capítulo. É um negócio extremamente bacana, muito lindo, cheio de desenhos e gráficos e coisas muito, muito bom, muito legal. E vale a pena, e aí você chega no curso do cálculo 3 assim, tinindo. Você vai chegar lá, show de bola, tá bom? E assim, ou você faz isso, ou vai chegar lá e vai aprender na barroncheira, na tranqueira. Vai aprender de um jeito ou de outro, mas deixa de ser suave, né? Deixa de ser suave, deixa de ser tranquilo. Fica a dica. Beleza? Então passamos agora ao nosso foco, que são as funções de duas variáveis, tá bom? Eu vou omitir sempre aqui função real, não vou ficar falando função real, porque nossa imagem sempre vai ser o conjunto dos números reais, a gente não vai falar de variáveis complexas aqui, acho que somente os alunos do curso de elétrica têm uma matéria, né, que é métodos, que por sinal sou eu que dou, quase sempre. E lá é onde vem as funções complexas, as funções com imagem complexa. Então, todos os demais alunos assim não veem e talvez não usem em momento algum assim a nível de graduação as funções complexas, né, para engenharia. Mas é um curso muito bonito também, muito bacana, lindo, lindo, lindo. Recomendo. Recomendo. Quem gostar de matemática se matricule lá na disciplina. Tá bom? Sempre tem vaga. Geralmente dá 10 alunos, 15 alunos. Mas é um curso bacana. Tá bom? Em geral todo mundo passa. Né? Ninguém fica. Já teve assim um reprovado, né? No meio de 15 aí reprova um.
Mas o cara desistiu, né? Não é culpa minha. Bom, então veja só, o conceito de função continua sendo o mesmo. Você tem uma parte que a gente vai chamar de domínio, né? Só que esse nosso domínio agora ele mora é uma região do plano, né? E aí lembre-se do plano, né? Chama plano de Argand de Gauss, né? O plano XY, né? E você tem uma imagem que mora no conjunto dos números reais, que visto geometricamente é uma reta, tá ok? E a cada ponto desse plano, dessa região que eu estou chamando aí de ômega, você vai pegar um ponto. Esse ponto tem duas coordenadas, né? X e Y, ordenadas, né? E é um par ordenado que se chama, né? E para cada um você vai ter uma imagem que a gente vai chamar de f de xy, muitas vezes abreviado com a letra z. Tá ok? Esse conjunto ômega é o que a gente vai chamar de domínio. Ele não vem dado de forma explícita, de forma que você, na maioria das vezes, tem que ficar atento, tem que calcular, tem que descobrir quem é, né? É o conjunto dos pares lá do plano para os quais a função f de xy existe. É uma coisa muito, pelo menos para mim, enquanto fui aluno, quando o professor dizia assim, é os pontos para os quais a função existe, aí eu ficava na minha cabeça assim, certo, como é que eu provo que uma coisa não existe? Né? Ou então, como é que eu provo que uma coisa existe? Isso dá um nó na minha cabeça. Né? Eu acredito que vocês também passem por isso. Como é que eu provo que uma coisa existe? Eu pego essa coisa, venho aqui e mostro, né? Assim, como é que eu mostro para o professor, né? E tal. Troque aí esse existe, a maneira mais bacana para ficar assim tangível, né? Pelo menos assim, eu estou pensando em mim como aluno, né? Dizer que f de xy existe é dizer que f de xy pode ser calculado. Então, quando é que não existe? É quando eu tenho um valor xy, um par xy, para o qual a função não pode ser calculada. Então, na verdade, o domínio ele é exibido, ele é mostrado assim por extenso, né? Você na verdade mostra, não é as funções que existem. Você vai dizer assim, olha, pode ser calculado para qualquer número, exceto para isso aqui. Então você vai mostrar, na verdade, os que não são do domínio. É uma exibição por exclusão. Acho que o termo seria esse, né? Você vai dizer, olha, lá em Brasília todo mundo é ladrão, exceto esse e esse. Tá bom? Aí é mais fácil você mostrar, esse aqui não rouba, esse aqui não rouba, esse aqui não rouba. O resto, tudo rouba. Entendeu? É desse jeito que é feito o domínio. Então você vai dizer, olha, quem é que faz parte do domínio? Você vai dizer, eu não vou dizer quem faz parte, eu vou dizer quem não faz. Esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é. O resto, tudo é. É desse jeito que. E era dessa forma que se fazia para a função de uma variável. Não mudou nada. Tá bom? O que está mudando aqui é só a dimensionalidade. Agora você tem sua variável livre tem duas coordenadas. Você poderia ver dessa forma, né? Uma variável livre vetorial. O que na verdade ninguém nunca faz. O que você vai enxergar é como duas variáveis livres. Né? A imagem, né? A gente vai usar essa nomenclatura, o D com um índice F, né, domínio de F, ou simplesmente ômega. Eu vou preferir chamar ômega e deixar por extenso em algum lugar que ômega é o domínio, tá bom? Existe também a imagem, né? Também a mesma definição que você tinha lá. Quem são os pontos da imagem? Os conjuntos dos F de XY, né, para os quais o XY está no domínio. Ou seja, pega todo mundo no domínio, calcula a imagem e todo mundo está aqui. Tá certo? A imagem, em geral, ela não é dada muita importância. Assim, não que não tenha, mas assim, a gente lida mais com o domínio. Vai ser o ponto-chave aqui. O domínio da nossa função é o que vai ser pensado, entra na dança mais vezes, né? Mas a imagem é importante que se saiba, mas muito raramente tem algo que demande assim você saber a imagem. Tem alguns casos que você facilmente vai notar assim, olha, uma função do tipo f
de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Aí você notar, você observar, olha, x quadrado é sempre positivo. Y quadrado também é sempre positivo. Então esse conjunto, essa função, a imagem dela é sempre positiva. Só nesses casos assim que é bom ter uma noção e interpretar o que vai acontecer com a imagem. Mas, em geral, o livro tem problemas que diga calcula essa imagem. Tá, mas nos problemas propriamente assim da vida real, eu não vejo muitos em que seja necessário você calcular a imagem. Saber ter uma noçãozinha do que vem a ser a imagem é legal. Mas calcular ela e ela fazer parte de algum problema, eu vou colocar aqui entre. Não vou colocar como uma certeza não, mas eu não me recordo não. Tá? Agora o domínio, ele tá no jogo quase o tempo todo. Entendeu? Quase o tempo todo ele é necessário se fazer. E aí eu vou colocar aqui um exemplo do cálculo do domínio, porque isso aqui gera problemas. Gera problemas. A galerinha quer fazer engenharia, mas quer dizer assim, não gosto de matemática. E mesmo sendo obrigado, eu não gosto de fazer gráfico. Gráfico para mim é terrível. Olha, cálculo 2 não tem. Vamos dizer assim que a quantidade de gráficos seja pequena. Tá? Cálculo 3, camarada. Se você não gostar de gráfico, você está lascado. E seus gráficos lá são todos eles 3D. 3D. E nasce aonde a ideia dos gráficos que vocês vão ter lá? Aqui. Aqui é o primeiro momento onde a gente vai falar de gráficos tridimensionais. É agora, é hoje. Tá bom? Então, assim, arrume uma inspiração, arrume um gostar aí, porque é necessário. É necessário. E eu não sei por que se tem esse trauma. Sabe qual é a diferença entre cálculo e álgebra? Álgebra linear, por exemplo. O cálculo tem os desenhinhos, tem os gráficos, tem as funçãozinhas, essa coisa que vocês odeiam aí. É uma coisa que você vislumbra, você vê, você tem como enxergar aquilo que você está estudando. Em álgebra, não tem. Em álgebra, você não gosta de gráfico, não vai fazer álgebra. Aí você vai ver lá, você vai chegar lá, você vai odiar a álgebra. Não, eu adoro álgebra, até mais do que cálculo. Só que assim, se você precisa, você acha que odeia gráfico, você vai ver lá em álgebra linear que você ama gráficos. Porque os gráficos é a figurinha, é o nosso personagem aqui. É o que dá a boniteza aqui do nosso curso. São esses desenhinhos, esses gráficozinhos aí e tal. Né, que eu acho lindo, né? Eu acho a álgebra também muito lindo e tal. Mas assim, se você está pensando em gráfico, a álgebra não tem. Quase nenhum. Quase nenhum mesmo. Tá bom? Então, recomendo aí, puxa lá no fundo da alma, procura, traga um gostar aí por gráfico. Eles são necessários, são úteis. Tá bom? Então, bom, vamos supor que você se defrontou com esse problema, né? E tenha que calcular o domínio dessa função. Então, o que você vai fazer é olhar para a expressão e ver quais são as restrições, quais são as proibições. Essa é a forma geral que se faz para calcular o domínio de uma função. Né? Na verdade, você não vai olhar o que pode, você vai olhar o que não pode. E aí entra o seu conhecimento a respeito das funções lá do ensino médio, ensino básico. Né? Qual é a proibição para uma raiz? Qual é a proibição para uma fração? Qual é a proibição para um logaritmo? As coisas lá eles davam o nome assim de condição de existência. Tá bom? Então você vai lembrar o seguinte, olha, uma raiz quadrada, o radicando, né, tem que ser maior ou igual a zero, porque a raiz quadrada não existe para números negativos. Isso em se tratando de números reais. Tá? Então você vai dizer, olha, o x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Numa fração, veja que você tem uma fração aí. A fração também demanda uma proibição. Qual é? A parte de baixo da fração não pode ser zero. Então, o x menos 1 tem que ser diferente de zero. Está aí o seu domínio. O que você vai fazer agora é tentar melhorar essa escrita, se for possível. Se não for possível, é só isso aí mesmo. Aí acabou. Você vai só que escrever dentro daquele formato de conjunto. O bicho pega quando você tem que desenhar, e aí lá no segundo grau muito pouco ou quase nada foi dito a respeito de como desenhar desigualdades. Veja que você tem uma aí, né? X mais y mais 1
maior ou igual a zero. Então eu quero aproveitar esse momento para dar o meu bizu, a minha ideia de como se faz isso. Tá bom? Então, a ideia, quando você vai desenhar uma desigualdade, aí você deve estar pensando, professor, isso é possível, professor? É. Você começa sempre desenhando a igualdade, porque na verdade o que se ensinou foi desenhar a equação, tá bom? Então, se você parar e olhar x mais y mais 1 igual a zero, é uma reta. Você tem aí a equação de uma reta. Desenha a equação da reta. E a maneira mais fácil para, se você conseguiu perceber que isso é uma reta, é você jogar valores, né? 2 pontos definem uma reta. Então, o que eu fiz? Quando o x for menos 1, o y tem que ser zero, para essa equação dar zero, né? Vai ficar menos 1 mais 0 mais 1 igual a zero. Quando o x for zero, o y é menos 1. Então aí eu criei 2 pontos, o menos 1, 0, e o 0, menos 1. Liguei os 2 pontos, está aí a sua reta. Tá bom? Aí você volta, mas o interesse não é a equação, o interesse é a inequação, é a desigualdade. Aí você veja, em cima dessa reta estão os pontos para os quais a equação é igual a zero. E aí ela divide em duas situações. De um lado estarão quem é maior e do outro lado estarão quem é menor. Tá bom? E aí você só vai ter que olhar para a equação e ver quem lhe interessa. Eu tenho interesse no x mais y mais 1 maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero é o que está acima da reta. Correto? Eu desenhei aí, tem só uma faixa, mas entenda que eu estou falando de tudo que está acima da reta. É um conjunto de extensão infinita, tanto para cima quanto para baixo. E também para a sua direita. Show? Aí, beleza, professor, entendi aí o conjunto. E esse x-1 diferente de zero? Novamente, ninguém ensina a desenhar uma diferença. O que você aprendeu a desenhar foi igualdades. Então você vai desenhar o que é que vem a ser x menos 1 igual a zero, ou seja, x igual a 1. X igual a 1 é uma reta. Em cima dessa reta estão os pontos que têm a coordenada x igual a zero. Veja que como eu estou no plano, eu tenho que me referir a todos os pontos do plano, e aí como são pontos, tem coordenada x e coordenada y. E aí por isso que esse conjunto, o x igual a 1 não é um ponto, x igual a 1 é uma reta. Tá? Por favor, liguem aí as anteninhas, estamos aqui chamando conteúdo lá de geometria, viu? Geometria, chama pra cá, é a hora, tá? X igual a 1 no plano é uma reta. X igual a 1 em R3 é um plano. Vamos falar disso já já, tá bom? X igual a 1 no conjunto R é um ponto. Então tudo vai depender de em qual conjunto, qual é o nosso universo de tratamento. Nosso universo de tratamento aqui agora é o R2, portanto, x igual a 1 é uma reta. Só que o nosso interesse não é na reta x igual a 1. Eu quero que x seja diferente de 1. Então, tudo que está sobre essa reta tem que ser retirado. Por isso que ela está desenhada aí em branco tracejado. Ou seja, o meu conjunto completo é essa faixa de cor de rosa, retirando os pontos que estão sobre a reta x igual a 1. Isso aí seria o domínio onde essa função pode ser calculada. Professor, quer dizer que se eu pegar abaixo da reta, a função não existe, exato. A função não tem como ser calculada. Tá bom? Se eu pegar abaixo da reta, x mais y mais 1 igual a zero. Tá bom? Fora desse conjunto cor-de-rosa da zebra. A função não existe. Não pode ser calculada. Tá bom? Então, expressando isso lá na forma de conjunto, você vai dizer, olha, é o conjunto de todos os pontos do R2, onde x mais y tem que ser maior ou igual a zero, e o x diferente de 1. Bom? Então, essa parte aí eu quero que vocês treinem bastante, façam alguns desenhos. Quase sempre o nosso interesse é que o domínio vai ser
vai ser pedido para você, muitas vezes. Muitas vezes, vai ser pedido não somente na forma de conjunto, mas na forma de seu gráfico. E essa é a parte. Dizer o conjunto em geral não é tão difícil, agora dizer o gráfico, o desenho, a região, isso geralmente a galera reclama um pouco. E aí eu quero que vocês demandem um pouco da atenção de vocês nessa direção aí, tá bom? Continuando, o próximo passo a respeito das nossas funções é o gráfico. É o gráfico. E aí, o que vem a ser o gráfico? O gráfico, por definição, você junta o domínio com a imagem. Ou seja, o gráfico é o conjunto do x, y e z, veja, 3 coordenadas, onde o z, que é a terceira, é a imagem das outras duas. Portanto, esse conjunto aí, ele nem mora lá no R2, nem mora lá no R, ele mora no R3. Ele juntou as dimensões do domínio com a dimensão da imagem. Dimensão do domínio 2, dimensão da imagem 1, então dimensão do gráfico 3. Ah, professor, significa que se eu tiver uma função de 3 variáveis, eu teria o gráfico em 4 dimensões. E seria, mas nós não somos capazes de enxergar em 4 dimensões, portanto, funções de 3 variáveis, elas possuem um gráfico que não... nós não exploramos a ideia de gráfico para funções de 3 variáveis. É inútil. E como é que lida com as funções de 3 variáveis? Pois é, as funções de 3 variáveis, ela recebe um tratamento somente algébrico e a parte gráfica entra somente para o domínio mora em R3, eu posso desenhar, mas gráfico não tem. Gráfico não tem. E é justamente por isso que nós não estamos indo atrás dela, nós estamos indo atrás das funções de 2 variáveis, porque com 2 variáveis eu tenho um gráfico. Tá vendo? Vê como a gente está sendo bonzinho com vocês. Legal? E aí, eu acredito que vocês devem estar se perguntando aí como é que eu desenho esses diabos aí. Como é que eu desenho os gráficos em 3 dimensões. Como é que vocês desenhavam o gráfico lá para funções de uma variável, né? Quando foram defrontados com isso, né, lá na 8ª série, 9º ano, o professor ensinou a fazer uma tabelinha, né? Faz uma tabelinha, joga aí alguns valores de x, calcula os y, aí você joga os pontos, depois você liga esses pontos, né? O professor lá no 9º ano, ele não podia falar a respeito de continuidade, mas quando ele propôs isso, ele estava embutindo aí que a nossa função ela é contínua. E aí ligar os pontos era permitido, né? Só que isso falha quando a função não é contínua. Mas não é nem esse o problema, né? Aí como é que eu vou adaptar essa ideia agora? Para desenhar uma função de 2 variáveis, um gráfico em 3 dimensões, e fazendo uma tabelinha. Olha só, veja que se tornou um tanto complexo. Eu vou tentar ir por aí, só para que vocês vejam que por aí não dá. Muito embora seja assim que o computador faça. Quando você manda o computador desenhar o gráfico, ele vai fazer uma tabelinha e vai calcular a imagem de todos os pontos, vai desenhar todos os pontos na tela e vai ligar. Só que o ligar dele é por triângulos. Ele liga um monte de triângulo, é assim que um jogo de videogame faz. Tal. Mas um computador ele tem uma capacidade fora do normal de fazer conta. Você já não tem, né? Você pode ter uma capacidade de fazer conta, muito difícil e tal, mas a velocidade nós não temos. Então veja, nós vamos pegar o nosso domínio, vamos imaginar ele aqui que ele agora faça parte do plano, né? Então nós teremos 2 dimensões no plano, e esse nosso plano ele é, vamos dizer assim, horizontal. Ele é o plano, vamos pensar, o plano do chão. Tá ok? E a nossa imagem, a gente vai colocar ela perpendicular a esse plano. É dessa forma que a gente vai montar o nosso gráfico tridimensional. Ah, professor, eu não estou conseguindo imaginar esses 3 eixos aí perpendiculares entre si. Para você compreender isso, quando eu estou na sala de aula fica mais fácil, mas olhe para o canto de parede aí da sua casa, né? E aí você vai olhar para as interseções entre essas paredes. Né? Você vai ver que você tem uma reta vertical que compõe a interseção de 2 dessas paredes. Você vai ter uma
horizontal na sua frente e uma na horizontal ao seu lado. Né? Uma é o eixo X, a outra é o eixo Y e a vertical é o eixo Z. A rigor, você desenha as três coordenadas, liga como se fazia lá nas coordenadas cartesianas, e aí você desenha o seu pontozinho lá. Tá bom? Aqui, eu quero somente que vocês vejam que isso é meio absurdo fazer, tá bom? É como o computador faz. Então, como é que você faz? Você vai pegar a tabelinha, né? Veja só a tabelinha. Você vai gerar uma malha do seu domínio. Calculei lá o meu domínio. Né? Aí o domínio você vai colocar ele aí no chão. Vai fazer uma malha. Eu estou chamando de malha. Né? Você vai pegar uma coleção de pontos aí, distribuídos da maneira que você achar melhor. Né? Eu estou propondo uma malha quadriculada, mas você poderia pensar uma malha triangular. A malha que você quiser. E para cada um desses pontos, dessa malha, você vai calcular as suas imagens, vai dispor elas lá no espaço, tá bom? E aí você vai conectá-las, né? E aí você tem formado o seu conjunto, o seu gráfico. Essa é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil e não se recomenda ir por aí, tá bom? Eu vou dizer mais uma vez, é assim que o computador faz. Só que o computador ele consegue fazer zilhões de pontos por segundo, tá? E para ele é trivial fazer isso aí, mas para a gente não é. E aí você vai perguntar, professor, e como é que se faz? E aí surge uma coisa chamada curvas de nível, tá bom? O que são as curvas de nível? Você tem um objeto que você sabe que ele é 3D. Eu não conheço, eu não sei a forma desse objeto. Vamos supor, ele está aqui na minha frente, mas ele está invisível. E aí eu consigo fazer cortes e enxergar o que eu tenho nesse corte. Isso é mais ou menos o que se faz numa máquina de tomografia quando você vai fazer uma. Eu não sei como é o nome que se dá, do cérebro, uma tomografia do cérebro. Então, ele vai fazendo várias sequências, vários cortes paralelos do cérebro, né, na forma de imagens. Então, ele intercepta o crânio com uma imagem, com um plano, e aí ele consegue fotografar o que estaria naquele corte. E aí ele vai fazendo vários em sequência. Depois ele junta esses vários cortes, e aí pondo um sobre o outro, ele tem uma ideia do que vem a ser o cérebro, qual é o formato do cérebro da pessoa. Né? Isso é como funciona um tomógrafo, né? São imagens médicas. Então, aqui, essa ideia, ela, na verdade, o tomógrafo nasce daqui, da ideia de curvas de nível. Né? Eu estou falando do tomógrafo porque é mais. Certamente você já viu isso em algum lugar, em algum filme ou algum programa científico tenha mostrado para você isso aí. E aí, fazer um corte é fazer a interseção com o plano. Então você vai pegar a sua função e você vai montar um sistema. A primeira equação é a função, a segunda equação é o plano, e aí você resolve isso para o plano, e aí você tem o gráfico que você obtém é o corte. Então vamos supor, quando você pega o plano x igual a k, imagine que esse k aí é um número qualquer, você está falando do plano. Nós estamos agora no universo 3D. Então x igual a k é um plano. Onde é que está esse plano? Né? Ele é perpendicular ao eixo x, correto? Ou seja, ele é paralelo ao plano YZ na distância k do plano x, YZ, perdão. Então, imagine que aí na sua tela você tem três planos, x igual a k, e eu fiz a interseção desse plano com uma função que eu desconheço qual é o gráfico dela. Né? Então, eu obtive essas três interseções aí. Tá representado com a linha cor-de-rosa. Beleza? Aí, veja, você pode fazer interseções em outras direções também. Y igual a K te dá um plano perpendicular ao eixo Y. Ou seja, esse plano ele é paralelo ao plano XZ. Tá bom? E aí você monta novamente um sistema. Esse sistema é duas equações, o plano e a função. Faz a interseção
encontra aí você vai ter o gráfico, o desenho que você obtém como resultado da interseção representa o gráfico dessa interseção da figura que você quer descobrir, né? Do objeto 3D que eu quero descobrir. Então, aí tem três planos nessa tela, né? Três interseções, e a linha azul representa o que seria o gráfico, né? A interseção do plano com a figura que eu desconheço. Entendeu? Eu estou descobrindo ela por partes, tá bom? E você tem os planos que são paralelos ao chão. Essas são as curvas de nível propriamente dita, tá bom? Eu coloquei aí x igual a k são cortes, y igual a k são cortes, z igual a k são cortes também, só que esse último, z igual a k, é o que a gente chama de curvas de nível. Né? Esse nome curvas de nível vem da topografia, porque os engenheiros da área de engenharia civil e os caras da geografia, né, usam isso em mapas. E os nossos mapas eles são paralelos ao plano, né? Então por isso chamam curvas de nível. E aí, por que nível? Né? Porque quando você pega o plano z igual a k, você está pondo esse plano numa altura. Essa altura ganha o nome de nível. Né? Z igual a 1 é um plano na altura 1, paralelo ao plano xy. Z igual a 5 é um plano na altura 5, paralelo ao plano do chão. Tá certo? Então, suponha aí que eu fiz três cortes, três curvas de nível, tá bom? Eu encontrei esses desenhos aí, né? Então, estão marcados com uma linha meio laranja, meio marrom, né? E foi esses os cortes que eu encontrei. Pronto. A ideia é que, na verdade, nós não vamos nem usar os três tipos de corte. A ideia é que você use somente um corte e com isso consiga dizer, ter uma ideia mais ou menos de qual vem a ser o objeto. Tá? Então aí eu estou usando os três, né? Esse K eu estou deixando sempre implícito, né? Um número real qualquer, a sua escolha. Eu estou deixando aí que você consiga perceber que a figura em questão é essa daí. Tá bom? É uma figura clássica da matemática que se chama cela do macaco. E não precisam ficar nervosos, porque essa é uma das figuras mais difíceis que tem de se desenhar, tá bom? Usando curvas de nível, usando os cortes. Em geral, os seus desenhos terão cortes bem mais fáceis de interpretar, tá bom? E se você fizer um exercício aí, dar uma pausa e parar para observar, você vai ver que os cortes que a gente obteve, eles casam perfeitamente com o que tem aí, tá bom? É um paraboloide. O nome que se dá é cela do macaco, porque aí é uma. Parece com uma cela. Uma cela. Uma cela de um. Né? O jeito mais fácil de interpretar assim, é você imaginar duas montanhas que se unem e você está no encontro. No encontro das duas, na base do encontro das duas. Tá bom? Bom, não se preocupa não, isso é só a título de curiosidade. Não vou cobrar de vocês nada sobre a cela do macaco. O nome correto é paraboloide. Paraboloide alguma coisa. Tem o paraboloide hiperbólico e tem o paraboloide parabólico. Bom, veja só. Suponha que você agora, com essa ideia no bolso, você foi chamado para descobrir o gráfico de uma determinada função. Então essa função foi dada a você, né? O cara foi lá, olha, eu tenho a função z igual a essa expressão aqui. Eu estou colocando aí na tela como f de xy, mas f de xy suponho que você conhece. O que você vai fazer então? Né? Você vai pegar as curvas de nível somente com as curvas de nível. É equivalente ao que a tomografia faz. Ela pega curvas só numa direção só. Toda, né? Fazendo cortes paralelos numa direção só. Né? Paralelos ao plano XY. Né? Então você vai fazer z igual a k, monta esse sisteminha aí e resolve. Tá bom? Aí você vai, vamos supor, peguei o z igual a 1, montei um sistema,
o meu sistema tinha duas equações, z igual a função e z igual a 1. Calculei lá e tal. Aí, uma primeira observação. Nesse teu sistema não vai sair lá, ó, a resposta é x igual a 1, y igual a 2. Não é isso. Só, como você tem duas variáveis, tá? Na verdade, você tem três variáveis e duas equações. Quem são as três variáveis? O x, o y e o z. E você só tem duas equações, então você não vai ter resposta explícita. X igual a 1, y igual a tanto, z igual a tanto. Não, não vai. Você vai ter infinitas respostas. E essa infinita resposta vai vir na forma de uma equação. Ou seja, na verdade você tinha três variáveis e o que você está fazendo é eliminar uma. Ou seja, ainda vão ficar duas. Vai ser uma equação nessas duas variáveis. Então, quem está indo embora é o z. A resposta para esse sistema vai ser uma equação em x e y. Então vai ser importante que você saiba interpretar essa equação. Ou seja, em geral nós teremos círculos, elipses, no pior das hipóteses, hipérboles, retas. É isso que aí você vai ter que olhar para aquela resposta e entender, isso aqui é um círculo. Não, isso aqui é uma elipse. Se for um círculo, interessante que você saiba perceber, é um círculo centrado nesse local com um raio desse tamanho. É o que se espera, tá bom? Então, vamos supor que você foi lá nessa tarefa, pegou um K aí a seu gosto, e aí você, né, descobriu, encontrei um círculo como resposta, né? Eu peguei um K0, então o nível, a altura do plano, você escolheu K igual a 0, ou K0. E você obteve como resultado dessa interseção um círculo. Desenhei aí o meu círculo na altura K0. Aí você vai lá, bom, eu vou fazer mais. Escolhi outro nível, K1. Eu obtive outro círculo. Vou fazer mais. Aí você saiu fazendo. Um monte. Show? Aí você já tem uma noção. Diz, olha, o meu objeto, ele é formado, são vários círculos. Os círculos estão aumentando. À medida que a altura aumenta, eles estão aumentando também. À medida que eu diminuo, eles estão diminuindo também. E aí fica uma suspeita, né? Assim, você tem uma leve suspeita. E olha, isso aí parece muito com ou é um cone ou é um parabolóide. O parabolóide, vamos supor, uma parábola, né? Uma parábola, o formato, a silhueta, o corte que você teria noutra direção seria o que eu vou chamar aqui de silhueta, né? Falta a gente descobrir qual seria essa silhueta aí para eu ter uma exata noção do que vem a ser esse objeto. Eu tô perto do que vem a ser, né? Mas ainda falta um pouquinho. Aí você vai fazer um outro corte que não está no meu sistema aí, mas você vai incluir. Aí você vai fazer um corte com o plano x igual a 0 para você ter um corte de perfil. Tá certo? Lá quem fez o curso de desenho geométrico, né, desenho arquitetônico, é o que vocês chamam de vista, corte, plano de vista. Acho que é isso, plano de vista. É uma visão frontal. Tá? Aí você pode fazer o corte com o x igual a 0 ou o corte com o y igual a 0. É só um. Eu não vou precisar de vários não, só preciso de um. Eu quero ter uma noção da silhueta desse objeto aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte com o x igual a 0. É o plano YZ. Aí vamos supor que você fez lá essa conta, jogou no seu sistema e aí você obteve essa curva aí. E aí já está bem na cara que o objeto que você tem é um paraboloide. Não, um paraboloide de revolução. Show? Veja, essa é a maneira que nós temos a lhe oferecer para o traçado de gráficos. São as curvas de nível. Você não vai fazer como o computador faz. E o computador não faz assim, né, na hora de desenhar. O computador faz diferente. Mas para nós, o que é mais prático é isso daí. São as curvas de nível. Aí você veja só. Professor, eu vou resolver o sistema aí 10 vezes? 20 vezes? Não, você vai resolver o sistema uma única vez. Só que você não vai deixar explícito qual é o K.
Você pega esse sistema, monta ele uma única vez e deixa o K lá. Você vai ter uma equação em K. Uma equação que x e y serão as variáveis e você tem um K lá que é a sua escolha. Então veja só, eu vou colocar como exemplo, mas não vou fazer, tá? Suponha que sua função fosse essa aí, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quando você fosse escolher a sua curva de nível, você vai fazer z igual a k. Você não vai fazer z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, você vai fazer z igual a k. Quando você fizer a interseção aí, ó, z igual a x quadrado mais y quadrado, com z igual a k, o resultado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Pronto, está resolvido o sistema. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a k é um círculo. Que círculo é esse? Centro 0, 0, não é isso? E raio, raiz de k. Aí pronto, se você já tem noção desse círculo, agora é a hora de você mudar o k. Então pega o k igual a 1, é um círculo de raio 1. Pega um k igual a 4, é um círculo de raio 2. Pega um k igual a 16, é um círculo de raio 4. E assim você vai. Já deu para ter uma noção que o seu círculo está aumentando. Tá? Também dá para ter uma noção que não dá para ter círculos abaixo do plano xy, porque x ao quadrado mais y ao quadrado é sempre positivo. Estão vendo a imagem aí? É a imagem. Né? Tá sendo usada, mas de uma forma bem simples. Tá ok? E aí sugiro que você faça, do jeito que eu vou repetir o processo aí, faça para esse exemplo. Aí tem um outro exemplo aqui. A única mudança desse para o anterior é que eu coloquei uma raiz. E aí eu quero que vocês me digam qual a diferença entre um e outro, já que todas as curvas de nível serão círculos. Nos dois casos, todas as curvas de nível serão círculos. Só que um é diferente do outro. O objeto tridimensional para o primeiro é um e o objeto tridimensional para o segundo é outro. Tá bom? Veja, se vocês entenderam direitinho, eu vou já dar a resposta, o spoiler, né? O primeiro exemplo é o paraboloide, é isso aí que está na sua tela. Tá bom? Se você fizer direitinho, você vai descobrir que é justamente esse caso. E o segundo, né, é o cone. Né? Em vez de a silhueta, quando você for atrás dela, não vai ser curva, não vai ser uma parábola, vai ser duas retas se cruzando. Tá bom? Aconselho que vocês façam direitinho para que vocês tenham uma ideia de como isso se faz. A notícia boa é o seguinte, olha, a nível de engenharia, quais são os sólidos, quais são as figuras do interesse de um engenheiro? O cubo, ou o paralelepípedo, que não tem uma função que o represente, né? O cilindro tem uma equação que o representa, mas não tem uma função. Aí vem, na forma de função, são o paraboloide, que é esse daí, o cone, a esfera e o elipsoide. Pronto. O que está envolvido em nossa matéria são esses 6 objetos. E o que aparece na maioria dos casos são montagens usando esses objetos. É interseção entre eles, é montagem de um mais o outro. Tá? Então, não tem muito mais coisas além disso, não. Num curso para matemática, aí a gente poderia explorar, aí aparecer a cela do macaco, e aparecer outras coisas mais extravagantes. Mas aqui, eu não costumo ir adiante, né? Eu quero que vocês aprendam o feijão com arroz, tá bom? São esses sólidos aí, tá bom? Então aprenda a fazer o cone e o paraboloide. O paraboloide já está aí, você vai só repetir o processo. Aprendam a fazer o elipsoide, a esfera, acabou-se. Acabou-se. Não tem muito mais do que isso, não. Bacana? Veja, por que se chama curvas de nível? Agora é só a título de curiosidade. Quando você faz as interseções, né, você tem curvas que são sempre representadas com as variáveis x e y. Portanto, elas estão no plano x e y. E aí, se você não guardar o nível,
para o qual você obteve aquela curva, então você não tem noção de onde é que ela se encontra, né? Uma vez que você desenhar todas essas curvas no plano, né, cada uma dessas curvas representa um nível para o qual ela representa o corte, né, a altura do corte. Então, na topografia, se desenha todas elas no plano e deixa anotado em cima dela qual é o nível. O nível onde foi obtida aquela interseção. Então, à sua direita você tem aí um exemplo, né, é uma espécie de chapéu, e aí você tem vários cortes. Aí no plano XY eu estou desenhando aí as circunferências que representam cada um desses cortes, e coladinho com elas eu estou anotando a altura. Então esse mapazinho aí é um mapa de curvas de nível. Né? Eu não sei se vocês já se depararam, assim, às vezes em livros de geografia, em filmes você consegue ver isso. Eu não sei, eu já vi em vários lugares uns mapas assim topográficos. Esse é um mapa de satélite. Aí você vê esse monte de linhazinha aí, agora eu estou falando dessa figura à sua direita. O chapeuzinho eu falei que estava à direita, né? Me perdoe aí, o meu direito e esquerda é ruim que é peste. Tá? O chapeuzinho tá, a figura do chapeuzinho está à sua esquerda, tá? E eu estou falando agora da curva à direita. Veja, esse mapa é um mapa de relevo, né? Então você tem um monte de curvas e ao lado de algumas, ele não coloca também em todas, ele só coloca algumas. Aí dá para você ter uma noção que, ó, tem uma curva lá que o número dela é 4.000. E a próxima que ele indica, o nível é 4.500. Então dá a entender que as outras que estão intermediárias são em níveis entre 4.000 e 4.500. Né? É, né? Aí tem mais um nível 5.000, nível 5.500. Aí você tem que interpretar o que você tem aí, entendeu? Assim, tudo indica, né, que você está com um mapa em relevo de uma montanha, né? Tá subindo. À medida que eu me aproximo desse ponto B, que está no meio da tela, essas curvas estão cada vez em níveis mais altos. Então tudo indica que você tem uma elevação, né? Você tem uma montanha. Bom, quem é da área de engenharia civil vai se ver diante desse tipo de mapa aí com alguma frequência. Bom, pessoal, por hoje é só. Hoje só falamos de figurinhas, de desenhinhos e coisa e tal. A partir da próxima aula aí a gente vai falar de limites e continuidade, né? Como vem a ser expandida a ideia de limite que vocês já conhecem para funções de uma variável. Como é que eu faço o limite com funções de duas variáveis, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Fiquem todos com Jesus. Um abraço em todos.